Eu acho que é um alimento muito importante e do ponto de vista de uma série de elementos, né? Ácidos graxos, a gente sabe que tem uma série de substâncias aí antioxidantes, né? Luteína, zeaxantina, enfim, para além da proteína de alto valor biológico, das boas gorduras que tem o ovo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje a gente tem aqui uma colega, uma professora veterinária, doutora Andréia Troller, que vai falar para a gente sobre ovos, qualidade de ovos, os marcos regulatórios da nossa legislação sobre ovos. Uma conversa bem interessante, vai contar, né, e mostrar para nós as novidades da nova portaria que regula toda a questão da produção de ovos. Professora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar disposta aqui a conversar com o nosso público, falar um pouquinho, né, da sua trajetória, trazer um pouco da sua experiência para dividir aqui com as pessoas que acompanham o nosso podcast. Então, eu deixo a senhora fazer as suas considerações iniciais. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje para tratar desse assunto que é especial para mim, e que acho que vai trazer assim, boas conversas para nós hoje. Professora Andréia, conta para a gente, eu não gosto de ler o currículo, né? Eu gosto de conhecer um pouco mais o nosso convidado, né, o nosso entrevistado, e conta para a gente aqui, para as pessoas que estão, né, nos acompanhando, como é que a senhora veio parar nessa área, né, de avicultura, particularmente nessa área de produção de ovos? Como é que é o seu currículo, como é que é a sua trajetória, né, em relação a essa área? Eu sei que a senhora é formada, veterinária, pela URGS, mas conta pra gente, vamos dizer, um currículo comentado. Tá bem, vamos lá. Bom, sou veterinária formada na URGS, né, e sempre trabalhei com alimentos. Fui responsável técnica em indústria de carnes, trabalhei com refeições coletivas, aí eu fui entrando mais nessa área sanitária e vi que treinamento, qualificar pessoas era grande jogada nesses locais. E fui me qualificando até que chegou o momento de eu voltar para a universidade para fazer mestrado. Eu fiz mestrado em ciências veterinárias, na área de alimentos, e nesse meio tempo houve um concurso na faculdade veterinária para trabalhar com inspeção e tecnologia de leite, ovos e mel. E eu estava habilitada para fazer o concurso, estava muito envolvida com as questões relacionadas à pesquisa, com o ambiente universitário, fiz o concurso, fui aprovada, e em seguida o meu departamento me encaminhou para fazer meu doutorado. Eu não queria fazer meu doutorado, eu queria esperar mais um pouco, me estabelecer melhor na universidade, mas enfim, o departamento disse, não é a tua hora, tu tens que fazer teu doutorado, e eu fui fazer meu doutorado em tecnologia de alimentos na área de higiene e legislação de alimentos. E fui trabalhar com um pesquisador da área de avicultura, que é o professor Edir Nepomuceno da Silva, na Unicamp, e eu desenvolvi lá um projeto sobre contaminação por salmonela em ovos de granja, né? Bom, foi um tremendo desafio para mim, porque eu, na verdade, eu tinha um pouco de restrição com bichos de pena, né? E eu, de repente, me vi num galpão de postura com mais de 120 mil aves, aonde eu ia uma vez por semana, coletava as amostras de ovos para fazer as contaminações experimentais no laboratório, né? E acabei me encantando pela avicultura e pelas meninas, né? Especialmente as galinhas de postura, né? Que não são meu objeto de trabalho, não são meu objeto de estudo, mas sim o produto que elas nos entregam, né? E naquele tempo do doutorado, como a gente tinha muito trabalho de laboratório, eu me transformei numa consumidora voraz de ovos, né? Eu trabalhava o dia inteiro com ovo, chegava em casa de noite e jantava ovo, né?
e hoje faz parte da minha dieta praticamente diária, né? E, bem, então, inspeção, alimentos, assuntos regulatórios, né, viraram a minha rotina de todo dia, e embora dentro do escopo das minhas disciplinas de graduação o leite tem uma importância maior do ponto de vista de carga horária, né, a avicultura de postura e os ovos são a minha menina dos olhos. Eu acho que é isso. Empresa global de nutrição animal, a Alltech oferece soluções para enfrentar os principais desafios da avicultura. Junte-se a nós para maximizar a imunidade, segurança do alimento e qualidade dos ovos. Com a Alltech, você não precisa escolher entre desempenho, bem-estar e sustentabilidade. Quer dizer que uma pessoa que tinha problema com penas virou amigo das penas, né? Que bom, que legal. É muito bom ver essas transformações, né? Como que a vida profissional, né, professora, ela abre caminhos pra gente, de repente, uma coisa que a gente nunca imaginava fazer, de repente a gente tá ali, né? E como você falou, já virou a menina dos olhos, né, do seu trabalho. Professora, vamos falar um pouquinho inicialmente, antes da gente tratar do marco regulatório, que eu acho que é muito importante trazer, né, luz para essa questão, mostrar para as pessoas que nos acompanham, né, as principais mudanças da nova portaria. Antes da gente entrar propriamente nesse assunto, vamos falar um pouquinho da qualidade do ovo. A senhora que dá aula disso, assim, conta rapidamente para a gente. Aí eu não quero uma visão assim de um veterinário que trabalha com isso, mas como você falou, de uma consumidora, né, voraz aí. Conta para nós como que você enxerga o ovo, aí uma pessoa que conhece da qualidade do ovo, das questões produtivas, como é que você enxerga o ovo como alimento para nós humanos? Bom, do ponto de vista nutricional, eu acho, né, eu não sou nutricionista, sou uma consumidora e sou uma curiosa, né, nessa área de nutrição. Eu acho que é um alimento muito importante e do ponto de vista de uma série de elementos, né, ácidos graxos, a gente sabe que tem uma série de substâncias aí antioxidantes, né, luteína, zeaxantina, enfim, para além da proteína de alto valor biológico, das boas gorduras que tem o ovo, né? Tirando-se essa parte, que eu acho que a gente não precisa mais nem discutir, isso já está posto e já está entendido, né, finalmente, que ovos não aumentam o colesterol, enfim, né? Eu vejo assim, como os consumidores tratam mal esse produto. E eu acho que a gente que trabalha na cadeia produtiva, a gente tem que tomar alguns cuidados aí também, né? Eu acho assim que é um alimento que ele tem uma cara de ser um alimento muito resistente, né? Porque afinal de contas tem aquela casca de carbonato de cálcio, então produto naturalmente embalado, como eu digo, mas essa embalagem ela não serve para proteger o alimento, e serve sim para proteger a vida que na natureza, né, estaria se formando ali, né? Então, essa proteção, ela não é uma proteção blindada. Então, a gente sabe que a gente tem questões aí importantes relacionadas à troca gasosa, à desidratação, né, a diminuição da umidade do ovo, a entrada de umidade para dentro desse ovo, e isso tudo podem ser fatores de contaminação externa desse produto, contaminação por bactérias patogênicas, né? Então, a gente sabe e tem uma relação aí importante do ovo com a salmonelose, né? Para além daquela salmonella enteritidis, falar sobre ovo e não falar sobre salmonela parece que fica meio esquisito, né? A gente sabe que existe aí a possibilidade de haver a contaminação vertical desses ovos, né? Via poedeiras, mas a gente tem uma contaminação ambiental também, que é importante, que, no meu ponto de vista, muitas vezes é negligenciada, né? Negligenciada pelos consumidores, negligenciada pelo varejo, né? E acho que proteger esse ovo a partir desse momento, né? No momento que ele sai da granja, que ele passou por um processo aí de beneficiamento, de classificação, né?
numa sala de ovos, a partir daí ele está totalmente desprotegido, né? E eu acho que a gente tem um papel importante aí para cuidar desse ovo do ponto de vista sanitário, né, que é isso que eu estou falando, e também do ponto de vista dele preservar as características que são desejáveis desse produto, né? Porque a gente tem aí a questão dos processos de degradação desse ovo, que é natural, né? A liquefação da clara, o enfraquecimento da membrana da gema, e isso a gente pode, com boas práticas de conservação desse produto, atrasar esse processo, não eliminar, né? Mas fazer com que esse ovo ele entregue toda a função dele, tecnológica, gastronômica, né? E isso a gente consegue com a conservação, né? Agora a gente está nesse período de festas, eu tenho certeza que nas geladeiras menores não ficaram os ovos. Ficou cerveja, ficou refri, ficou espumante, que tem que estar gelados também, né? Mas o ovo é um produto que é muito nobre para ser negligenciado dessa forma, minha opinião, assim, é porque eu sou uma apaixonada também, né? Eu acho importante esse recado, né, professora? Porque, como a senhora disse, o fato dele já estar embalado naturalmente dá uma falsa impressão de que ele é imune ou que ele está refratário a qualquer tipo de contaminação. E como você muito bem colocou, né, ele é totalmente suscetível a contaminações, às vezes ambientais, aí, de bactérias que, né, vão muitas vezes, né, deteriorar, né, toda a qualidade dele e muitas vezes até causar problemas aí, de diarreia e de algum outro problema, como você muito bem disse, sanitário. Então fica a dica aí, né, para, pelo menos, nós não vamos tratar exatamente desse assunto hoje, mas pelo menos para cuidar um pouco mais, né, tratar como um produto, né, perecível, como um produto que merece todos os cuidados sanitários e higiênicos de qualquer outro produto, né, de uma carne, de um leite, todos os outros que a gente cuida tão bem, né. Bom, professora, vamos agora falar aqui, que eu acho que é super importante, que é o tema principal da nossa conversa, sobre o marco legal, né, sobre a legislação, da questão, né, de todo o controle de qualidade, de toda certa, vamos dizer, os padrões de qualidades do nosso ovo, né. Nós sabemos que tem uma nova portaria aí do Ministério da Agricultura e eu gostaria que a senhora destrinchasse isso um pouco para a gente, contasse um pouco, né, da história da legislação, de onde a gente saiu, para onde a gente está, quais são, vamos dizer, os marcos que a senhora julga importantes nessa nova legislação, enfim, uma coisa que a senhora conhece com muita propriedade, e falar normalmente de portaria, é um assunto às vezes que as pessoas não gostam muito, então vamos tentar deixar isso para o nosso leitor uma coisa bem legal, bem leve, para... Claro, a gente tem a obrigação de saber isso, não é legislação não é para ser questionada, é para ser cumprida. Então vamos dar aí os principais pontos dessa nova portaria, por favor. Tá bem. Tratar de legislação sempre é espinhoso, né? Porque o texto legal ele é difícil de ler. A gente às vezes não sabe como fazer a leitura desses textos. Então eu vou tentar primeiro fazer uma linha do tempo, né? A gente tem aí a portaria lá de ovos lá de 1990, que ficou vigente todos esses anos, né? Nessa portaria tinha a classificação, tinha os defeitos, tinha a destinação desses ovos, se eles não tivessem de acordo com aquela classificação, enfim. Tá? E essa portaria veio sendo seguida durante todo esse período, tá? Até 2022, quando foi publicada uma portaria nova com as exigências, com os requisitos de instalações, né? Falava um pouco sobre ovos, mas sobre os requisitos de instalações lá, tratando da questão de ovos, de conserva de ovos, mudou alguma coisa de nomenclatura. Tá? Isso de 1990 para 2022. Foi inserida nessa portaria de 2022 também a questão das conservas de ovos, que era uma coisa que estava no limbo na legislação brasileira. Nós tínhamos
a possibilidade de fazer conservas de ovos, né, de diversos tipos, mas não haviam requisitos claros de identidade e qualidade desse produto. Então ficava meio assim, todo mundo ficava meio perdido. O pessoal do próprio Ministério da Agricultura, as indústrias, a gente dentro da universidade, enfim. Bom, 2022 isso mudou. Tá? Então, 2022 vieram essas regras. E essas regras agora, em 2024, foram reformuladas. Então, se revogou as duas portarias de 2022, se revogou uma portaria de 2023 também, que tratava mais da questão da nomenclatura dos produtos, tá? E dos pesos dos ovos, coisa que vem e volta, né? Às vezes de uma forma que a gente não entende direito, e daí eu quero fazer um recorte. Eu acho assim que falar sobre peso de ovo é uma coisa muito difícil, porque o ovo é poroso, né? Então, eu entendo que a classificação vai ser feita lá no estabelecimento industrial, né? Mas esse ovo vai para o mercado e ele vai estar sujeito a variações, pode estar sujeito a variações importantes aí de umidade do ar. E ele pode perder mais ou menos umidade. Mas, enfim, ok, isso está posto, é na saída do estabelecimento que beneficia o produto. Bom, em 2024, então, eu acho que tem algumas modificações importantes, tá? Uma das modificações que eu acho que é importante é que lá antes a gente tinha a definição de ovo resfriado. Então, a gente entendia que o ovo poderia ser frigorificado, né? Na portaria nova, não consta a definição de ovo resfriado, mas diz depois, lá no final da portaria, que o ovo pode ser resfriado. Eu tenho que ter uma cola, porque legislação a gente tem que ter cola, não tem como. No artigo 54, diz que os ovos podem ser comercializados sob refrigeração. Né? Então, nós podemos sim frigorificar esses ovos quando nós vamos fazer uma venda internacional, por exemplo, de ovos in natura. É exigência, né, para que a gente faça isso. Mas não deixa claro nessa portaria nova se ovos frigorificados, porventura, poderão estar no comércio brasileiro. Não poderão. Por quê? Porque o ovo tem que ser vendido, para ser vendido, ele pode ser vendido refrigerado, comercializado para o consumidor final refrigerado. Isso a gente entende porque na nossa cadeia produtiva a gente tem uma questão importante aí, que é a cadeia de frio, que ela não é homogênea, né? Então, aonde que estão os ovos nos supermercados? Os ovos não estão em refrigeração, né? Então, um ovo frigorificado, um ovo refrigerado, ele não poderá sair da refrigeração e ser comercializado à temperatura ambiente. Agora, o ovo que é produzido à temperatura ambiente, ele poderá estar resfriado. Quer dizer que, então, assim, a linha é a seguinte: se ele, na hora que ele foi produzido, em algum momento ele foi submetido à refrigeração, ele não pode mais voltar, certo, a ser comercializado in natura. Agora, ao contrário, vale. Se ele foi produzido in natura e em algum momento um varejo quer colocar ele sob refrigeração, aí está valendo. Seria isso? Isso aí, tá? E isso atende, no meu ponto de vista, né, muito mais uma questão relacionada à vigilância sanitária de alimentos, armazenamento de ovos em restaurantes, panificadoras, enfim. Tá? Talvez tenha sido uma ação aí parceira aí do Ministério da Agricultura com a Anvisa, né? Outra coisa importante que a portaria traz, ela define melhor as questões relacionadas às conservas de ovos. Então, a gente tem dois tipos de conservas, né? A gente vai ter a conserva que vai ser produzida e armazenada à temperatura ambiente, e vai ter a conserva que vai ser
produzida e armazenada em refrigeração, que são o que o Ministério da Agricultura chama de semi-conserva, né? Que tem requisitos de fabricação diferentes. Isso já estava posto em 2022, né? Mas em 2024 mudaram alguns parâmetros para a produção da semi-conserva. Né? A semi-conserva, hoje, ela tem que ter um pH de, no mínimo ou no máximo, 3,5, enquanto que na portaria de 2022 era um pH máximo de 3. Aí a gente sabe que esse pH, a gente conservar ovos numa salmoura ácida com esse pH, produz um defeito no produto, um defeito sensorial, né? Com o endurecimento da clara do ovo, né? Então, e era possível, tecnicamente é possível fazer essa semiconserva com 13,5 de pH. Então eu vejo que isso é uma coisa que veio, uma mudança que veio muito boa para a indústria, porque vai fazer com que o produto seja mais palatável, entende? Então essa foi uma coisa bem boa. Uma outra questão que eu acho que é importante dessa portaria é a questão do lavar ou não lavar os ovos que vão ser usados na indústria, né, para fazer ovo líquido ou ovo em pó. Por óbvio, né, esses ovos têm que ser lavados, né? Mas nos documentos legais anteriores não ficava tão explícito que ovos quebrados com rompimento de membrana testácea não poderiam ir para a indústria. Então, o que acontecia? A indústria estava permitido lavar o ovo. Era obrigatório lavar o ovo. E não estava explicitamente proibido que o ovo com membrana de testácea rompida não poderia ser utilizado para quebra. Então, nessa portaria de 2024, está muito claro, está muito explícito. O uso de ovos com membrana testácea rompida para quebra é proibido. Então, esse ovo tem que ser descartado como um rejeito. Tá? E aí, o ovo que tem só uma rachadura de casca, sem rompimento da membrana testácea, entra no processo normal de industrialização. Tá? Isso nos dá para o consumidor algumas garantias importantes aí de uma matéria-prima menos contaminada. Tá? Isso é uma coisa que é bem... Mas a questão da lavagem, professor, então, para o ovo que vai ser processado, quebrado, e seja lá, né, trabalhado, ele tem que ser lavado previamente. Isso já está, a legislação obriga esse processo. Isso aí, a legislação obriga e já vinha obrigando, mas o que não estava muito claro era o que fazer com esse ovo com a membrana testácea rompida, que a indústria queria utilizar também. Tá? Esse não pode mais ser utilizado. Uma outra coisa, eu acho que um ganho importante dessa portaria é a questão da data de fabricação do ovo. E aí eu gostaria de contar uma experiência que eu tive aqui na região de Porto Alegre, com pequenos produtores de ovos, especialmente aqueles que vendem ovos orgânicos, que vendem nas feiras livres, enfim. Tá? Na portaria agora, está bem clara que a data de fabricação do ovo é a data provável da postura. Isso parece uma coisa muito óbvia quando a gente pensa em salas de ovos aí que processam 30 mil, 40 mil, 50 mil ovos por dia. Né? Mas quando a gente tem pequenos produtores que juntam a produção de uma semana e daí fazem a classificação numa sala de ovos coletiva, né, isso não fica claro. Então, qual foi a experiência que a gente teve aqui em Porto Alegre? Esses produtores, eles estavam colocando a data de fabricação, a data da classificação dos ovos, né? E a gente fez todo um trabalho com eles, mostrando o processo de degradação ao longo desses 4, 5 dias, né? E daí, todos eles, daquela semana,
receberam uma data de fabricação única, que foi mais interessante para eles, e menor. Eles ficaram com menos tempo para vender esse produto, mas vendiam um produto sempre mais fresco. E isso não estava claro nas outras portarias. Agora, nessa está claro, que é a data provável da postura. Então, se eu tenho um local de classificação de ovos e os ovos vão chegar nesse local de classificação, se não vão chegar todos os dias, por exemplo, né, eu tenho que colocar no produto a data provável da postura e não a data da classificação. Tá? Isso para nós, para o consumidor, é excelente. A portaria, ela simplifica algumas coisas. Tá? Ela simplifica algumas coisas e eu acho que isso vem no caminho dos programas de autocontrole, tá? Que hoje são exigidos pelo Ministério da Agricultura. Né? Então, houve uma facilitação aí na estrutura, por exemplo, de higienização de materiais. Antes a gente tinha uma exigência de haver uma separação física de uma área de limpeza de utensílios, né? Tinha que haver uma separação física entre a área limpa e a área suja. Hoje se permite uma única sala com estudo de fluxo para que se evite a contaminação cruzada. Tá? Que era uma coisa que antes nós tínhamos que ter 2 salas e a passagem dos materiais de uma área para outra por óculo. Tá? Hoje a gente não precisa mais ter. Outra coisa que ficou simplificada também são as barreiras sanitárias. Quando tu tens uma sala de quebras de ovos, por exemplo, tem uma indústria, né, onde tu vai pasteurizar ou tu vai fazer ovo em pó, era obrigatória a presença de uma barreira sanitária, né, de um lava-botas, antes da entrada da sala de quebras de ovos. Hoje, se tu tens uma barreira sanitária anterior a esse local, tu não precisas mais ter uma barreira sanitária ali. Eu recomendaria manter a barreira sanitária, do ponto de vista técnico, manter a barreira sanitária é mais um ponto de segurança, né, sanitária, mas hoje ela não é mais necessária. É uma coisa que é importante também, que eu acho que facilitou e facilita especialmente para as novas implantações, né, para os novos estabelecimentos. Professora, a questão da lavagem, como é que está atualmente? É obrigado a lavar o processo? A lavagem para ovos in natura, para ovos de mesa, ovos com casca, esses que tu queres saber. Isso. A portaria deixa um grau de liberdade. Tá. A portaria deixa um grau de liberdade. A portaria diz que só podem ser expostos ao consumo ovos limpos. Tá certo, entendi. Quer dizer, a lavagem vai depender do tamanho da empresa, né? Enfim, da tecnologia que ela quer empregar e tudo mais. E se o ovo estiver limpo, saído da granja limpo, não há problema. Mas essa portaria agora, ela diz uma outra coisa que é importante, que os ovos, que a lavagem dos ovos só deve ser feita para retirar aquelas sujeiras que saem de fato. Quer dizer que se tiver, por exemplo, uma mancha de sangue que é um pouco mais difícil de remover, esse ovo não pode ser comercializado. Esse ovo não pode ser, exatamente. Tá, uma mancha de sangue na casca, né? Mas esse ovo pode ir para a indústria, né? Ele vai ser lavado, pode ir para a indústria. Tá? Mas sujidades que não vão sair com a lavagem, tá? Não adianta botar o ovo para lavar, porque a sujeira vai continuar ali, né? E aí esse ovo não pode ser comercializado.
E outra questão, professor, que eu acho que está pegando todas as empresas, todo mundo aí falando, a questão do peso. A senhora já comentou que você tem toda a razão, tem uma modificação entre o momento que a ave coloca o ovo e o momento que vai ser comercializado, há uma desidratação normal, dependendo da umidade ambiente, ele vai perder mais ou menos peso, a gente sabe bem disso. Mas essa questão acabou ficando um pouco, né? Nós tínhamos uma classificação, igual a senhora falou, que durou anos e anos e anos, e que essa nova portaria trouxe novos pesos até para se harmonizar com a legislação internacional, né? Com os pesos que são praticados fora do Brasil. Como é que ficou essa questão? E o que a senhora acha que isso aí beneficiou? Como é que a senhora vê essa questão do peso dos ovos? Que é um fator de comercialização, né? Ovo maior vale mais dinheiro, ovo menor vale menos dinheiro. Na verdade, de 2022 para agora, o que mudou foi a nomenclatura. Né? Em 2023, perdão. Em 2023, nós tínhamos 4 classificações. Muito embora a gente já tenha tido 6 classificações, né? Inclusive, lá em 1950, tinham os ovos de fabrico, que era para industrialização. Tá? Mas de 2023 para cá, nós temos 2 classificações. Nós temos a mesma classificação. O que mudou foi a nomenclatura. Tá? Então, o ovo jumbo continua e continua com o mesmo peso. O ovo extra continua e continua com o mesmo peso. O ovo grande continua e continua com o mesmo peso. Agora nós não temos mais a classificação de ovo pequeno. Nós temos a classificação de ovo médio. Tá? Mas a gente sabe que isso é um problemão, porque a gente vem numa caminhada, aí, numa evolução aí de classificação por peso de ovos, que foi muito confusa. Inclusive, nós tivemos um período da nossa vida ovícola, como eu digo, onde nós tínhamos 2 documentos legais com classificações de peso diferentes. Né? Então, isso só serviu, no meu ponto de vista, para nos confundir. O fato é que hoje nós temos 4 classificações de peso. Tá? E o que mudou do último documento legal para este foi apenas a nomenclatura. Eu vou pedir licença para consultar o anterior, o de 2022. Mas agora pacificou. Agora a nova portaria deixou isso pacificado, né? Eu acredito que sim. Eu acho que isso agora ficou pacificado. O que mudou só que não é mais pequeno, que eu acho que foi um erro, porque assim, se tu tem jumbo extra grande, o próximo peso seria o médio, né? E não o pequeno. Eu acho que foi um erro lá na confecção dessa portaria de 2023 e que agora está pacificado, é o ovo médio, e o ovo médio tem que ter no mínimo 38 gramas. 38 gramas é um ovinho bem pequenininho. Né? Mas os menores, né, eles poderão ser utilizados para industrialização. Isso não tem problema nenhum, né? Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável. Então, acho que praticamente assim, essa nova portaria, o pessoal, as indústrias já estão, né, as empresas já estão se adequando, né, eu acho que, conforme você falou, acabou pacificando alguns temas que estavam nebulosos. Eu acho que ela cumpre um pouco um papel aí de colocar um pouco mais, né, vamos dizer, de clareza para o setor, que é muito importante, porque a legislação, ela, né, é a base de todo o processo produtivo, né? E a gente tinha muitos problemas no Brasil, onde em uma determinada região do país o fiscal exigia algumas coisas e em outra região eram diferentes. Acho que o próprio Ministério está cuidando um pouco disso, está revendo isso para, né, enfim,
Porque, né, professora, vamos dizer, os órgãos de fiscalização e os órgãos de produção, eles têm que ter na mesma sintonia, um tem que ser parceiro do outro. Eu acho que essa questão que a senhora muito bem colocou no começo da conversa, que faltava, né, a qualificação das pessoas que trabalham, isso é muito importante. E o Ministério, os fiscalizadores, eles fazem parte. Às vezes uma multa vale muito menos do que um esclarecimento, uma conversa. Então eu acho que é bom que a gente tenha isso claro, para que a gente possa, né, fortalecer o setor. Conforme você mesmo falou, nós estamos produzindo uma proteína de excelente qualidade, a um preço baixo, que hoje, inclusive, é fashion, né, está toda gourmetizada. Então, eu acho que todo mundo tem que estar no mesmo sentido de, né, produzir mais, com mais qualidade o tempo todo, até para a gente, inclusive, poder exportar o nosso produto, para a gente poder ganhar mais valor agregado com ele, enfim, né, eu acho que é muito importante esse avanço tecnológico. Você colocou muito bem o histórico disso. Quer dizer, o Ministério conseguiu aí, né, colocar um pouco de até atualização de uma portaria que já poderia ter sido revista há muito mais tempo, mas que bom que as coisas, né, estão, de uma maneira geral, se encaixando. Qual que é a avaliação que você faz, de uma maneira geral, sobre esse prisma, né, da fiscalização junto com a produção da nova portaria? Eu ainda não experimentei isso, tá? Eu ainda não conversei sobre a implantação dessas novas regras, né? Nem com a cadeia produtiva e nem com a fiscalização. Mas eu tenho um sentimento de que quando a gente entrega a responsabilidade por cuidar dos produtos para quem o produz, que eu acho que é mais ou menos esse caminho que essa portaria está fazendo, está flexibilizando algumas coisas desde que o produtor tem os devidos cuidados. Quando a gente entrega essa responsabilidade, eu acho que a cadeia produtiva ela responde, especialmente a cadeia produtiva avícola, que, do meu ponto de vista, é uma das que mais rapidamente responde às exigências da fiscalização, né? Porque Eu acho que eu concordo 100% com a senhora, professora, está certinho. O produtor tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso com a qualidade. Agora, aquele produtor que está fraudando, aquele produtor que está fazendo isso na má fé, certo? O próprio setor não quer ele. Então, se tem algum produtor, alguma empresa que age de má fé, ele inclusive atrapalha todo o setor, né? Então, eu concordo plenamente. Eu acho que entregar mais responsabilidade para quem produz, eu acho que vamos dizer, um caminho que é natural, e depois cobra-se lá na ponta, se tem alguém fraudando. A senhora dá aula de leite, e a gente está sempre ouvindo leite aí, fraudes absurdas de colocar produtos tóxicos no leite. Isso não é empresário, isso é bandido que faz, né? Então, eu acho que eu concordo plenamente com esse pensamento, né? De dar mais flexibilidade, mas também dar responsabilidade, né? Então, eu acho que esse caminho é legal. Eu acho que, né, a gente cumpre o papel aí, professora, né, de esclarecer o papel, a portaria. A senhora colocou muito, ainda vai ter críticas, certamente ainda vai ter mais conversas. O Ministério hoje está aberto a fazer algumas, né, pequenas modificações que são sempre muito bem-vindas, né, para a produção. Já caminhando aqui para o final, professor, a senhora gostaria de fazer mais algum esclarecimento ou algum mais comentário aí sobre essa questão? Sim, eu preciso agradecer a minha aluna Eduarda Agostoni, que me ajudou a compilar e a resumir essas legislações numa colinha para eu trazer isso para vocês hoje, né? Sem esses meninos, a gente também não consegue atender a cadeia produtiva. Então, Duda, muito obrigada pelo apoio. E eu acho que, assim, para o avicultor, para o produtor, né, para a pessoa que está na cadeia produtiva, ler legislação é difícil, mas a gente precisa fazer isso, né? E a gente precisa colocar a legislação antiga e a legislação nova uma do lado da outra e ver o que mudou e o que está igual. Assim a gente atende às exigências de uma maneira mais fácil, eu digo sem dor daí, né? Muito legal. Eu queria pegar o gancho aí, professora, da Duda aí, que te ajudar e fazer
um agradecimento enorme a todos esses alunos que têm uma relação boa com os professores. Isso é muito legal, é uma das coisas boas da academia, esses alunos que infelizmente hoje não são a maioria, está cada vez mais difícil os meninos entenderem a responsabilidade deles, né? Chama a atenção aí deles, mas que bom que a gente tem esses alunos para nos ajudar nesses apertos, na pesquisa. A gente demanda muito essa mão de obra deles, e eles fazem com muita alegria, com muito compromisso, com muita responsabilidade. A gente aproveita para agradecer Brasil afora desses meninos da graduação e da pós-graduação que estão aí nos ajudando. Professora, caminhando para o final aqui, eu gosto sempre de fazer uma pergunta meio fora da área técnica, né? E até aproveitando aí essa questão da gente estar falando dos alunos, né? Como que a senhora enxerga um profissional de sucesso? A gente faz essa pergunta, né, recorrente aqui no nosso podcast, e é legal a gente ter aí conselhos de pessoas, né, que, né, já trilharam boa parte da sua vida profissional, né? Era como se fosse aí vamos dizer, um conselho aí para os meninos que estão começando, ou aquelas pessoas que estão no meio da carreira e querem se reposicionar no mercado. Como é que você enxerga o profissional de sucesso? O profissional de sucesso, em primeiro lugar, ele é um indivíduo humilde, porque ele tem que ter consciência de que ele nunca vai estar pronto. Acho que o bom profissional, ele se faz todos os dias até o fim da vida profissional, né? Então, humildade de reconhecer que nós não podemos nos acomodar, né? Estudar sempre. Estudar sempre, o que eu quero dizer é ser curioso e ser proativo com a curiosidade. Não estudar só o ovo ou só a legislação. Estudar o mercado da cadeia produtiva. Estudar as relações que regem essa cadeia produtiva, né? É a cadeia produtiva que for, né? Então, humildade, estudo e curiosidade. E, obviamente, né, tu falasse agora na questão de fraudes, honestidade, né? Eu acho que os indivíduos que têm essas características, eles estão mais perto de olharem para trás das suas carreiras e sorrirem, né? Que eu acho que é isso que a gente quer, olhar para trás e ficar orgulhoso daquilo que se fez, né? Então, eu acho que tem que ter essas 4 coisas aí. Professor, muitíssimo obrigado aí pela entrevista, muito obrigado pelos seus conhecimentos. Acho que a gente esclareceu muito essa questão das novas portarias, de uma área tão importante como é a avicultura de postura no nosso país, né? Agradeço mesmo aí a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, e eu agradeço também as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. O nosso aviário já atingimos mais de 100 episódios, trazendo aqui as mentes brilhantes da avicultura para conversar com a gente sobre esse assunto que é para os que participam dessa cadeia avícola tão apaixonante. Então, muitíssimo obrigado, e eu deixo para a senhora fazer as suas considerações finais. Muito obrigada pela oportunidade de trazer um assunto tão difícil e tão chatinho, né, que é a legislação e a fiscalização, né? E vamos seguir em frente, né? Melhorando sempre, senão o trem nos pega pelo caminho. Tá? Muito obrigada. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast O Aviário, e a gente gostaria de fazer um convite a todos vocês que têm nos acompanhado para que mandem sugestões para o nosso canal de novos entrevistados. A gente quer aumentar aí a nossa rede de contato, e todas aquelas pessoas que vocês conhecem, que têm vínculo com a avicultura, serão muito bem-vindos como indicação para os nossos próximos episódios. Então eu vou deixar com vocês aqui o nosso e-mail de contato para que vocês possam fazer as indicações. O nosso e-mail vai aparecer aqui na tela escrito, chama hello@wisenethics.com.br. A gente aguarda com a indicação de novos nomes de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.